Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa quarta videoaula da disciplina Fundamentos de Economia. Nessa aula, estudaremos de forma mais específica os principais conceitos relacionados à Bolsa de Valores e como esse tipo de instituição do mercado financeiro opera no Brasil. Quais são os usuários do mercado financeiro que interagem com as bolsas de valores e como ter acesso a elas para transações financeiras. Hoje, vamos conhecer também quais são as instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacional, bem como uma breve descrição das empresas mais relevantes no mercado. Esse assunto é muito importante para quem pretende prestar concurso público na área financeira, como os bancos, Receita Federal e o INSS. Vamos falar também sobre a política fiscal, que trata do comportamento das receitas e despesas do setor público, bem como sua administração. Dessa forma, o governo irá administrar suas receitas e despesas de modo a deixar mais ou menos recursos disponíveis no mercado, conforme a necessidade do período. Por fim, abordaremos os principais conceitos da macroeconomia vinculados ao Estado. Por esse motivo, muitas pessoas identificam a macroeconomia como sendo o estudo do país. Na verdade, é o estudo de grandes grupos produtores que somados formam as contas do nosso país. Também será acrescentado o termo globalização e blocos econômicos, já que estaremos falando também sobre a balança comercial. As bolsas de valores são instituições importantes de acesso de empresas tomadoras ao capital de pessoas e empresas investidoras, através da comercialização de ações e outros ativos mobiliários do mercado financeiro. As bolsas de valores são espaços onde são negociadas as ações de empresas de capital aberto através do encontro de dois tipos típicos de usuários do mercado financeiro, os poupadores e os tomadores. A negociação se dá por meio da intervenção de corretores financeiros que se encarregam de ofertar e procurar as ações de interesse dos usuários do mercado financeiro e, em troca desse serviço, cobram uma comissão em função do valor da transação de compra e venda de ativos financeiros. Em geral, as bolsas de valores não são empresas. São sociedades civis de utilidade pública e sem fins lucrativos, montadas e administradas por empresas corretoras que a compõem. Essas empresas corretoras instalam as bolsas de valores com edificações, infraestrutura física e tecnológica para que se possa efetuar a negociação e transação de ações de forma segura, organizada e rápida, com vantagens para os compradores e os vendedores. As companhias têm ações negociadas nas bolsas de valores, são as companhias listadas. Para que uma companhia tenha ações negociadas em bolsas, ela deve ser aberta ou pública. O termo pública não significa que a companhia pertence ao Estado, mas sim que o público investidor, que é dono, ou pode vir a ser dono de ações daquela empresa. Também, para comercializar ações nas bolsas de valores, a companhia deve atender aos requisitos estabelecidos pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a chamada Lei das SA, e as instruções da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, além de obedecer às normas estabelecidas pelas próprias bolsas. A Bolsa de Valores de São Paulo, a BMF-Bovespa, é a entidade onde são negociadas as ações das companhias de capital aberto no Brasil. A BMF-Bovespa é a companhia de capital brasileiro formada em 2008, a partir da integração das operações da Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, e a Bolsa de Mercados e Futuros, a BMF. Após a criação da BMF-Bovespa, em maio de 2008, com a integração entre a Bolsa de Mercados e Futuros, BMF, e Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, ela se tornou a maior bolsa da América Latina, a segunda das Américas e a terceira maior do mundo.
Antes dessa integração, ambas as bolsas de valores operavam separadamente, com importante participação no mercado financeiro nacional. A Bovespa foi fundada em 1891 e participou da formação do mercado financeiro brasileiro ao longo do século XX, como importante bolsa de valores no mundo. Já a BMF foi criada em 1986 como uma instituição para comercialização de ativos financeiros relacionados a mercadorias, marcadamente da atividade agropecuária brasileira. A BMF Bovespa é sediada na cidade de São Paulo. Uma das vantagens de investimentos em bolsas de valores é que o investimento em ações é aberto para qualquer indivíduo, seja ele um grande ou pequeno investidor. Os pequenos investidores têm a oportunidade de comprar uma pequena quantidade de ações conforme suas posses e torna-se um sócio minoritário de uma empresa. Assim, a bolsa é uma opção de geração de renda adicional para pequenos poupadores. Um ponto fundamental a ser mencionado sobre a BMF Bovespa é que nela, como em todas as demais bolsas de valores, os preços das ações oscilam, acompanhando o ritmo da economia. Assim, uma perspectiva de recessão ou crise financeira pode levar a uma queda no preço das ações. Por outro lado, quando a perspectiva é de otimismo quanto ao crescimento da economia, os preços das ações tendem a subir, na expectativa de lucros futuros. Assim, tivemos a oportunidade de entender o que são as bolsas de valores, qual é a sua função no mercado financeiro e como elas estão operando no Brasil. Também podemos entender o que é a BMF Bovespa e quais são as vantagens para o pequeno investidor ao adotá-la como alternativa de investimento de sua poupança. Agora, imagine que vocês tenham acabado de se formar na faculdade e que decidam iniciar seu próprio negócio. Antes de ganhar qualquer dinheiro vendendo seus produtos ou serviços, vocês precisam incorrer em custos para montar a empresa. Precisam comprar materiais com os quais vocês irão trabalhar, como as mesas, cadeiras e arquivos para equipar a empresa. Cada um desses itens é um tipo de capital que as empresas de vocês usarão para produzir e vender seus serviços. Como vocês obterão os recursos para investir nesses bens de capital? Talvez possam pagar por eles utilizando a própria poupança de vocês. Entretanto, o mais provável é que, como a maioria dos empreendedores, vocês não disponham de recursos próprios suficientes para financiar o início do negócio. Como resultado, terão de obter o dinheiro de que precisa de outras fontes. Há muitas maneiras de financiar esses investimentos de capital. Poderiam tomar um empréstimo de um banco, um amigo ou até mesmo um parente. Nesse caso, vocês se comprometeriam não só a devolver o dinheiro em uma data futura, mas também a pagar juros pelo uso dele. Uma outra alternativa poderia ser convencer alguém a oferecer a vocês o dinheiro necessário para o seu negócio, em troca de uma participação nos seus lucros futuros, quaisquer que sejam. Em qualquer um desses casos, seu investimento em materiais para a empresa estará sendo financiado pela poupança de outra pessoa. O sistema financeiro é composto por instituições presentes na economia que ajudam a promover o encontro das pessoas que poupam com aquelas que investem. A poupança e o investimento são elementos chaves do crescimento econômico de longo prazo. Quando um país poupa uma grande parte de seu PIB, Produto Interno Bruto, há mais recursos disponíveis para investimento em capital. Uma maior quantidade de capital aumenta a produtividade e o padrão de vida de um país. Em um dado momento, há pessoas que querem poupar uma parte de sua renda para o uso no futuro. E há outras que querem tomar empréstimos para financiar investimentos em novos negócios e o crescimento dos negócios já existentes. A partir de agora, vamos falar um pouco sobre os principais agentes que compõem esse sistema financeiro nacional. Algumas dessas empresas, com certeza, vocês já conhecem.
Essas empresas controlam nossas vidas, nossas rendas e tributos que pagamos todos os dias. Para saber mais sobre todas essas empresas, acesse então o site do Ministério da Fazenda na área educacional. No sistema financeiro nacional, pode ser dividido em autoridades monetárias. Essas autoridades monetárias podem ser divididas então em Conselho Monetário Nacional, que é um órgão normativo que não possui funções executivas. É responsável pelas fixações de diretrizes da política monetária, creditícia e cambial. A equipe dessa autoridade é o presidente do Banco Central, o presidente da CMN, os secretários do Tesouro e os diretores de política monetária, assuntos internacionais, normas e organizações, e todos do Banco Central. As principais funções dessa autoridade é autorizar a emissão de papel-moeda, disciplinar o crédito e suas formas operacionais, estabelecer limites para operações bancárias, regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização das instituições brasileiras financeiras, dentre outros. O Banco Central do Brasil é considerado o banco dos bancos. É um órgão normativo e regulador do mercado financeiro nacional. Podemos listar então as suas competências. Algumas delas é emitir papel-moeda e metálica com autorização da CMN, regular a execução de compensação de cheques, comprar e vender títulos públicos federais, exercer o controle do crédito total, fiscalizar as instituições financeiras, controlar o fluxo de capital estrangeiro no país, autorizar o funcionamento, bem como as competências para qualquer cargo de direção de empresas financeiras. Podemos citar também as autoridades de apoio. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, é o órgão responsável pela fiscalização, fixação de normas e disciplina do mercado de valores mobiliários. Até pouco tempo, o Banco do Brasil era o banco do governo, mas agora é um banco múltiplo tradicional. Ainda é responsável pelo crédito rural e possui uma câmara de compensação de cheques. O Banco Nacional de Desenvolvimento é responsável pela política de desenvolvimento de longo prazo do governo federal. Dentre as suas principais atribuições, podemos destacar: esse banco impulsiona o desenvolvimento nacional, fortalece o setor empresarial, promove o desenvolvimento integrado das atividades agrícolas, industriais e de serviços, promove o crescimento e diversificação das exportações. A Caixa Econômica Federal é o agente responsável pela operacionalização dos programas habitacionais e de saneamento básico. Também é conhecida como Banco do Trabalhador, porque repassa o seguro-desemprego, o FGTS e o PIS. Cabe ressaltar que o seguro-desemprego consiste em pagamentos para os trabalhadores que perderam o emprego, ou seja, é um benefício concedido pelo poder público ao trabalhador desempregado, com o intuito de lhe garantir assistência temporária em razão da dispensa, sem justa causa ou de paralisação das atividades do empregador. O FGTS é a sigla de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É um depósito mensal referente a um percentual de 8% do salário do empregado. Tem o objetivo de auxiliar o trabalhador, caso esse seja demitido, em qualquer hipótese de encerramento da relação de trabalho, seja ela por motivo de doenças graves ou até catástrofes naturais. O FGTS não é descontado do salário do empregado, e sim uma obrigação do empregador. Quem tem o direito ao FGTS são trabalhadores urbanos e rurais através do regime da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, trabalhadores avulsos, empregados domésticos. Não tem direito ao FGTS os trabalhadores individuais, os autônomos, ou seja, pessoas que não possuem vínculo empregatício. O PIS
é a sigla do Programa de Integração Social, que é uma contribuição social devida pelas empresas. O PIS é um número cadastrado no cartão de CNPJ ou no documento do cadastro do trabalhador. Tem o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades, tanto para os trabalhadores de empresas públicas como privadas. O PIS é uma espécie de segurança do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Podemos citar outras instituições importantes do sistema financeiro nacional, tais como as instituições de crédito de curto prazo, que são os bancos comerciais, as caixas econômicas e os bancos cooperativos, as instituições de médio e longo prazo, os bancos de desenvolvimento e bancos de investimentos, as instituições de crédito para financiamentos de bens de consumo duráveis e as sociedades de créditos, financiamentos e investimentos, como, por exemplo, as caixas econômicas, o sistema financeiro de habitação, também pela Caixa Econômica, a Associação de Poupanças e Empréstimos e sociedades de empréstimos imobiliários. Podemos citar ainda outras instituições de intermediação de mercado de capitais, as sociedades corretoras, sociedades distribuidoras, investidores institucionais, as instituições de seguros e de capitalização, como as seguradoras, corretoras de seguros, entidades abertas de previdência privada, entidades fechadas de previdência privada, sociedades de capitalização, e as instituições de arrendamento mercantil, tais como as sociedades de arrendamento mercantil. Vimos que as principais e mais relevantes companhias do sistema financeiro nacional, quem manda e quem emite moeda. Qual o papel do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, além do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e demais bancos do sistema? Sabemos que o governo deve agir de acordo com as necessidades do mercado. Para isso, dispõe de políticas macroeconômicas que envolvem a atuação do governo sobre a capacidade produtiva e as despesas planejadas, ou seja, a oferta e a demanda. Assim, o governo pode influenciar o comportamento da economia, não só por meio da política monetária, mas também com a política fiscal. A política fiscal compreende as escolhas do governo quanto ao nível geral de compras governamentais ou aos impostos. No longo prazo, a política fiscal influencia a poupança, o investimento e o crescimento econômico. No curto prazo, o principal efeito da política fiscal se dá sobre a demanda geral de bens e serviços. Os principais tipos de política fiscal são a contracionista e a expansionista. O governo optará por uma delas para atender seus objetivos em um dado momento econômico. Se o objetivo da política econômica for reduzir a taxa de inflação, o governo optará por uma política fiscal contracionista. Nessa política, o governo diminuirá gastos públicos ou aumentará a carga tributária a fim de diminuir o consumo. Com essas medidas, os gastos da coletividade diminuirão, uma vez que, com o aumento da carga tributária, o preço final dos produtos e serviços será maior consequentemente. Isso faz com que o consumo diminua. Também, com a diminuição do consumo, as empresas produzirão em menor quantidade, podendo inclusive acarretar em redução de quadro de funcionários, gerando desemprego e diminuição da renda. Se o objetivo da política econômica for promover um maior crescimento na economia e maiores taxas de emprego, o governo optará por uma política fiscal expansionista. Nesse tipo, o que ocorre é o inverso. O governo aumentará gastos públicos ou diminuirá a carga tributária, a fim de estimular a produção, o emprego, a renda e o consumo.
Essas medidas visam aumentar os gastos da coletividade, uma vez que com a diminuição da carga tributária, o preço final dos produtos e serviços será menor. Isso faz com que o consumo aumente e, aumentando o consumo, as empresas produzirão em maior quantidade, o que inclusive poderá impulsionar um aumento do quadro de funcionários, gerando emprego e aumento da renda. Você conseguiu identificar os efeitos que as alterações dos gastos públicos e na carga tributária provocam no nível de renda da economia? Vamos analisar agora a balança comercial. A balança comercial indica a diferença entre exportações e importações. É uma ferramenta de captação de recursos estrangeiros para o caixa interno. A política comercial, por sua vez, diz respeito às políticas de incentivo à exportação e desestímulo à importação. O objetivo do governo é que sempre as exportações sejam maiores que as importações do país, fazendo assim com que o saldo da balança comercial seja positivo, um superávit. Quando as exportações são menores que as importações, o saldo da balança comercial fica negativo, déficit. O que se espera é atrair capital estrangeiro e não enviar capital nacional para os outros países. Portanto, o governo procura estimular as exportações através de incentivos fiscais, por exemplo, com a redução de impostos como o ICMS, IPI e etc. Em se tratando de importações, o governo deverá impor barreiras, tarifando e limitando a quantidade de produtos importados. Podemos verificar pelo quadro um exemplo de notícias veiculadas a respeito da balança comercial. A balança comercial iniciou o mês com superávit de 138 milhões de dólares, resultado de exportações de 2,616 bilhões e importações de 2,478 bilhões de dólares na primeira semana de setembro, segundo informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. De janeiro à primeira semana desse mês, o superávit comercial é de 11,8 bilhões de dólares, 41,9% menor do que o registrado no igual período de 2009, 20,35 bilhões de dólares. No período, as exportações chegaram a 128,7 bilhões de dólares e as exportações a 116,8 bilhões de dólares. Em agosto, o Brasil exportou 19,2 bilhões e importou 16,7 bilhões de dólares, o que resultou em um superávit comercial de 2,4 bilhões. As importações, no entanto, cresceram 48,6% em relação a agosto do ano passado, enquanto as exportações aumentaram 32,7%. Essa foi uma notícia de 2009. Agora falaremos sobre um tema muito importante da economia, que é a globalização. A globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e a sua consolidação do mundo. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. O conceito de globalização é dado por diferentes maneiras, conforme os mais diversos autores em geografia, ciências sociais, economia, filosofia e história que se pautaram em seu estudo. Em uma tentativa de síntese, podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Ou seja, podemos dizer que um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Através desse processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais
e espalham aspectos culturais pelos 4 cantos do planeta. Vale lembrar, no entanto, que esse conceito não se refere simplesmente a uma ocasião ou acontecimento, mas a um processo. Isso significa dizer que a principal característica da globalização é o fato dele estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial por ela gerada é cada vez maior ao longo do tempo. Há um século, por exemplo, a velocidade da comunicação entre diferentes partes do planeta até existia, porém ela era muito menos rápida e eficiente do que a dos dias atuais, que por sua vez poderá ser considerada menos eficiente em comparação com as prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. Podemos dizer então que o mundo encontra-se cada dia mais globalizado. Nesse sentido, o conceito de aldeia global se encaixa nesse contexto, pois está relacionado com a criação de uma rede de conexões que deixam as distâncias cada vez mais curtas, facilitando as relações culturais e econômicas de forma rápida e eficiente. O termo aldeia faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras, o que remete à ideia de que a integração mundial no meio técnico e informacional tornou o planeta metaforicamente menor. Assim, podemos verificar quais foram as origens da globalização e as suas características. Não existe um total consenso sobre qual a origem do processo de globalização. O termo em si só veio a ser elaborado a partir da década de 1980, tendo uma maior difusão após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. No entanto, são muitos os historiadores que afirmam que esse processo teve início nos séculos XV e XVI, com as grandes navegações e descobertas marítimas. Nesse contexto histórico, o homem europeu entrou em contato com povos de outros continentes, estabelecendo relações comerciais e culturais. Porém, a globalização efetivou-se no final do século XX, logo após a queda do socialismo no leste europeu e na União Soviética. O neoliberalismo, que ganhou força na década de 1970, impulsionou o processo de globalização econômica. Podemos definir o neoliberalismo como um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia. De acordo com essa doutrina, deve haver total liberdade de comércio, ou seja, livre mercado, pois esse princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. As principais características do neoliberalismo, ou seja, os seus princípios básicos, podem ser definidos como mínima participação estatal nos rumos da economia de um país, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, política de privatização de empresas estatais, livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização, a abertura da economia para a entrada de multinacionais, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico, desburocratização do Estado, leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas. Além dessas características, podemos citar ainda a diminuição do tamanho do Estado, tornando-o mais eficiente, posição contrária aos impostos e tributos excessivos, aumento da produção com objetivo básico para atingir o desenvolvimento econômico, contra o controle de preços dos produtos e serviços por parte do Estado, ou seja, a lei da oferta e da demanda é suficiente para regular os preços. A base da economia deve ser formada por empresas privadas e a defesa dos princípios econômicos do capitalismo. Entretanto, o neoliberalismo é alvo de muitas críticas. Os críticos ao sistema afirmam que a economia neoliberal só beneficia as grandes potências econômicas e as empresas multinacionais. Os países pobres ou em processo de desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, sofrem com os resultados de uma política neoliberal.
Nesses países são apontados como causas do neoliberalismo o desemprego, baixos salários, aumento das diferenças sociais e dependência do capital internacional. Voltando para a definição de globalização, uma das características da globalização é o fato de ela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade, tais como a cultura, o espaço geográfico, a educação, política, direitos humanos, saúde e principalmente a economia. Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos ou quando uma manifestação tradicional africana é revivida no Brasil, temos a evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente. Existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização, embora existam muitas polêmicas e discordâncias em torno desse debate. De toda forma, considera-se que o principal entre os problemas da globalização é uma eventual desigualdade social por ela proporcionada, em que o poder e a renda encontram-se, em maior parte, concentrados nas mãos de uma minoria, o que atrela a questão às condições do capitalismo. Além disso, acusa-se a globalização de proporcionar uma desigualdade formal de comunicação entre os diferentes territórios em que culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são reproduzidos, obedecendo uma ideologia dominante. Nesse sentido, forma-se, segundo essas opiniões, uma hegemonia em que os principais centros de poder exercem um controle e uma maior influência sobre as regiões economicamente menos favorecidas, obliterando assim as suas matrizes tradicionais. Tá? Entre os aspectos positivos da globalização, é comum citar os avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão de conhecimento. Assim, por exemplo, se a cura para uma doença grave é descoberta no Japão, ela é rapidamente difundida, a depender do contexto social e econômico, para as diferentes partes do planeta. Outros pontos considerados vantajosos da globalização é a maior difusão comercial e também de investimentos, entre diversos outros fatores. É claro que o que pode ser considerado como vantagem ou desvantagem da globalização depende da abordagem realizada e também, de certa forma, da ideologia empregada em sua análise. Não é objetivo, portanto, deste texto entrar em mérito na discussão em dizer se esse processo é benéfico ou prejudicial para a sociedade e para o planeta. Com os mercados internos saturados, muitas empresas multinacionais buscaram conquistar novos mercados, novos consumidores, principalmente dos países recém-saídos do chamado socialismo. A concorrência fez com que as empresas utilizassem cada vez mais recursos tecnológicos para baratear os preços e também para estabelecerem contatos comerciais e financeiros de forma rápida e eficiente. Nesse contexto, entra a utilização da internet, das redes de computadores, dos meios de comunicação via satélite, dentre outros. Uma outra característica importante da globalização é a busca pelo barateamento do processo produtivo pelas indústrias. Muitas delas produzem suas mercadorias em vários países com o objetivo de reduzir os custos. Optam por países onde a mão de obra, a matéria-prima e a energia são mais baratas. Um tênis, por exemplo, pode ser projetado nos Estados Unidos, produzido na China, com matéria-prima do Brasil e comercializado em diversos países do mundo. Os tigres asiáticos, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul são países que souberam usufruir dos benefícios da globalização. Investiram muito em tecnologia e educação nas décadas de 1980 e 1990. Como resultado, conseguiram baratear custos de produção e agregar tecnologia aos seus produtos,
atualmente são grandes exportadores e apresentam ótimos índices de desenvolvimento econômico e social. Uma dinâmica propiciada pelo avanço da globalização é a formação dos acordos regionais ou dos blocos econômicos. Embora essa ocorrência possa ser inicialmente considerada como um entrave à globalização, pois acordos regionais poderiam impedir uma globalização integral da economia, ela é fundamental no sentido de permitir uma maior troca comercial entre os diferentes países e também propiciar ações conjunturais em grupos. Dentro desse processo econômico, muitos países se juntaram e formaram blocos econômicos, cujo objetivo principal é aumentar as relações comerciais entre os membros. Nesse contexto, surgiram a União Europeia, o Mercosul, a Comecon, o NAFTA, o Pacto Andino e a APEC. Esses blocos se fortalecem cada vez mais e já se relacionam entre si. Dessa forma, cada país, ao fazer parte de um bloco econômico, consegue mais força nas relações comerciais internacionais. Por fim, cabe ressaltar que o avanço da globalização culminou também na expansão e consolidação do sistema capitalista, além de permitir sua rápida transformação. Assim, com a integração mundial, o sistema liberal ou neoliberal ampliou-se consideravelmente na maior parte das políticas econômicas nacionais, difundindo-se a ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia. A globalização é, portanto, um tema complexo, com incontáveis aspectos e características. Sua manifestação não pode ser considerada fixa, de forma a ser mais ou menos intensa, dependendo da região onde ela se estabelece, ganhando novos contornos e características. Podemos dizer, assim, que o mundo vive uma ampla e caótica inter-relação entre o local e o global. Nessa aula, então, discutimos os conceitos de balança comercial, globalização e déficit ou superávit. Esses conceitos são vistos em todos os jornais diariamente. Assim como eles, vocês poderão entender e discutir com os colegas e familiares sobre a economia. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que tenham gostado. Bons estudos e abraços!